Fala pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. O podcast Deu Jazz tem uma casa nova aqui no Sonido Estúdio em Porto Alegre. Vocês sabem que lá em Curitiba nós temos o estúdio da Alur, que já estamos consolidados lá. E agora aqui em Porto Alegre, depois dessa grande ajuda que tivemos da guitarríssima, do meu irmão Alan César, que nos ajudou nos primeiros episódios, estamos aqui na nossa casa nova no Sonido. E para estrear esse novo estúdio, essa nova parceria, temos o prazer de receber aqui conosco no podcast Deu Jazz, ele que também entende de jazz, entende de música e de futebol, é claro, o Alexandre Ernst. Grande, meu parceiro, como é que tu tá, Adriano? Tranquilaço? Tudo bem? Pô, prazerzão estar aqui, né? Prazerzão falar contigo mais uma vez. Já tivemos agradeço. um papo aí também, Sim, né? sim. Acho que uns 2 anos, mais ou menos. Isso. Muito legal Até aí. mais, época da pandemia foi, eu né? acho que era na época da pandemia. Eu tava no Canadá ainda, exatamente. Eu tava no Canadá. Foi lá do Canadá. Legal, cara. Fico feliz pra caramba por a gente poder conversar. Fico feliz com o teu projeto. O projeto é muito legal, cara. E é bacana o trocadilho, né? Do nome. Tem essa saca aí, Deu Jazz. Deu Jazz total. Deu Jazz. Ernst é alemão? Ernest é alemão. Tu fala alemão? Não falo alemão, mas Ernest quer dizer sério. É verdade. Em alemão. No dialeto, porque né? eu não sou nada, Ert. né? Ert. Que eu não sou nada alemão, sério, né? Eu sou um brincalhão, gosto de ser, assim, meio abobado, assim. Abobado de uma maneira pejorativa, assim, mas eu gosto de ser divertido, gosto de fazer piada, gosto de fazer coisa que tá séria. E para trabalhar na internet também tem que ter um pouco de malemolência, de né? disposição cômica, né? Exatamente. Saber também fazer umas piadinhas, mesmo que seja a quinta série, né? Sempre repercute. Cara, obrigado por estar aqui. Eu acho que o grande intuito do Deu Jazz não é quando a gente traz jornalistas, vocês que têm a sumidade para falar sobre futebol. Eu admiro bastante quem já esteve atrás do gol, quem cobriu os treinos, quem está na cabine de imprensa, quem está narrando, quem está comentando, quem está todo dia gerando conteúdo, né? Gerando notícia. Porque hoje em dia, pessoas que nem tu, como o Lucas Colar, o Leonardo Meneghetti, que eu conheci em 1992 no Pátio do Beira-Rio, todos vocês já estiveram num veículo formal de comunicação. Todos vocês. E se a coisa migrou muito bem para o YouTube, que não é mais um veículo informal, e com pessoas do calibre, do quilate de vocês, é porque alguma coisa muito positiva e uma audiência muito robusta está ali no YouTube. Para a gente começar esse bate-papo. Sabe que quando tu fala assim, né, da questão de migrar para o YouTube, é legal porque eu acho que o YouTube ele democratizou a informação, vamos dizer assim, né? Antigamente, a gente só tinha um monopólio basicamente de uma emissora de TV, né? Então, porque tinha o melhor sinal, porque tinha o maior investimento, porque tinha talvez a melhor qualidade de áudio, né? E é difícil de tu pegar e contratar um caminhão, como é que tu vai pegar um satélite, né? Para pegar e botar no ar uma estrutura tão grande. Uhum. Antigamente, tu pegava para tu fazer um vivo, tu tinha que levar caminhão e aí pegar um link e tal, não sei o quê. Hoje, com o celular, tu faz tudo, né? Uhum. Você pega o celular ali, pluga teu microfone e tá resolvido o problema. Então, eu acho que nesse sentido o YouTube e também, claro, a tecnologia, né? Democratizou mais a parada, porque daí agora o teu público ele escolhe, o público na verdade escolhe quem ele quer assistir. O público ele não tem só aquele veículo, né? Antigamente só podia ver pela Globo ou pela RBS, vamos dizer assim, né? Hoje não, hoje tu tem o canal do Ernest, o canal do Lucas, o Vozes, o Debate Raiz, a Bandeirantes, N possibilidades. Perfeito. E cada um tem não só a sua vertente em termos de característica de comunicação, mas cada um tem um detalhezinho a mais da notícia, cada um tem uma peculiaridade em termos de carisma, em termos de forma de falar, forma de fazer, né? Por exemplo, o Voz do Gigante, que é o meu, vamos dizer, o carro-chefe, né, de onde eu faço no YouTube, ele é especializado só em lives, né? A gente não tem conteúdo gravado. Dificilmente a gente faz conteúdo gravado. Certíssimo. Os conteúdos gravados a gente faz nos nossos canais pessoais, tanto o meu quanto do Lucas. Então tem uma notícia
no meu canal, uma notícia no canal do Lucas e tal. De noite a gente repercute mais em forma de debate, a notícia em forma de debate. Eu acho isso legal, eu acho isso mal. Aí tem outros convidados, outras pessoas também que também fazem parte do conteúdo. Mesma coisa o Meneghetti. O Meneghetti tem um canal pessoal, citando já que tu falou do Meneghetti, tem o Debate Raiz, né, que também já são nichos, vertentes diferentes. Então, acho que tu tem mais opções. Sem contar que hoje qualquer smartphone tu pega o YouTube, né? A internet hoje é uma barbada de fazer. Antigamente não era tão fácil a internet no Brasil. Mas a tecnologia também do celular, microfone... hoje tu pega qualquer coisinha desse tamanho assim, é como se fosse a qualidade de áudio, sabe, de um cinema. Então, tem esse leque, sabe, do que a tecnologia aumentou, do que melhorou também em termos gerais, sabe, para fazer comunicação ou para comunicar, né? Uhum. E quando é que tu sentiu confiança que o torcedor colorado e o torcedor gremista também, porque se engana aquele que pensa que só o torcedor colorado consome os repórteres que cobrem o Internacional. Os gremistas também estão toda hora lá. Assim como eu vou dar uma corneteada lá no Bagé, entre outros. Mas quando é que tu sentiu confiança da torcida colorada, que aquela mensagem que tu tá passando todo dia de manhã, quando tu tá gerando conteúdo, porque quando tu abre a câmera, a gente te vê ali, a gente sabe que a gente vai ter uma informação precisa. Eu tenho a perfeita noção disso quando vem de ti, quando vem do Vaguinha, quando vem do Leandro Bess, mas sendo bem sincero, principalmente quando vem de ti e vem do Vaguinha, eu confio bastante. Mas e o outro lado, a tua confiança em relação a nós, torcedores? Pois é que assim, né, cara, eu acho que também tem muito a ver também com tempo de serviço, vamos dizer assim, né? Tempo de carreira, né? Eu digo serviço prestado, vamos dizer, né? Em termos de comunicação, assim. Se tu pega a minha trajetória, eu fiquei, 16 anos na RBS, né? Eu trabalhei 16 anos na 0 Hora. Eu fui setorista do Inter durante um bom tempo, né? As pessoas, elas me liam no jornal. E aí, claro, quando eu saio da 0 Hora em 2016, estava começando esse negocinho de jornalista multimídia, né? Que aí aparece o rosto, que aí faz podcast, que aí faz algum vídeo também, né? Tava começando essa coisa. E explodiu mesmo, assim, mesmo na pandemia, né? Porque daí a galera tinha que fazer alguma coisa também, uma forma para se informar. Total. Tanto para passar a mensagem quanto para se informar. Mas tem essa questão também do tempo de 0 Hora, né? Hoje tem muita gente que trabalha nesse segmento que também está buscando um espaço, que nem tu disse, o Vaguinha e eu, né? Então, mas o Vaguinha também, né? O Vaguinha tem Bandeirantes, o Vaguinha tem Fox, sabe? O Vaguinha também tem uma trajetória muito grande, muito consolidada já também no meio esportivo. Correto. Tu pega o Lucas Colar também, que por mais que ele tenha começado na Rádio Grenal, ele tenha trabalhado na Band e tudo mais, ele sim, cara, eu acho que ele é o grande divisor de águas também da parada, assim. As pessoas olharam, dá para viver disso. Porque ele sempre apostou. Perfeito. Porque quando ele era da rádio da Inferno, né? Ele trabalhou na Inferno é o Meu Destino, que aí depois virou Rádio Inferno. Depois ele foi no Bairrista, e aí virou setorista identificado do Bairrista, sabe? Ali ele apostou, vou trabalhar com internet e vou trabalhar com jornalismo identificado. O trabalho de conclusão dele é sobre jornalismo identificado, que lá em Minas Gerais já era muito forte, né? Na Itatiaia. É verdade. A Itatiaia tem repórteres ligados ao Cruzeiro e repórteres ligados ao Atlético Mineiro. E narradores, né? Narradores, quando tu faz, por exemplo, um clássico lá, metade é um, metade é outro, sabe? Eu fiquei um tempo antes de ir pro Canadá também na Rádio Inferno. Nós fizemos uma jornada identificada com 2 narradores também, ao mesmo tempo. Quando a bola estava com o Inter, o narrador do Inter tomava o microfone. Quando a bola estava com o Grêmio, o narrador do Grêmio tomava o microfone. Então, isso eu acho espetacular, cara. Eu acho que o torcedor ganha. Mas na tua pergunta, né? Eu acho que tem muito a ver com a questão de credibilidade. Tu vai ganhando, à medida que tu vai ganhando... tu tem as informações que tu vai passando, como tu disse, a credibilidade de se deu certo, se o cara falou, é porque o cara sabe o que ele está falando. Perfeito. Porque acertou muito já na carreira, porque já deu muitas notícias, é respeitado no meio, circula no meio, né? Assim, tenho amigos jogadores de futebol, né? Tenho amigos dirigentes, tenho amigos técnicos,
tenho amigos que são do mainstream, né? Então, digamos, alguma coisa o cara tem, né? Então, acho que a questão da segurança vem com o tempo de tu aprendendo como falar do futebol para as pessoas, como falar da notícia para as pessoas, como tu mostrar para as pessoas o que não, mas é que isso aqui é por causa disso, por causa daquilo, né? E tornar as coisas críveis, principalmente. Né? Perfeito. Como é que começa a tua carreira como jornalista? Antes de tu entrar no jornal, na Zero Hora, tu trabalhando no Segundo Caderno, né? Trabalhei. Me lembro quando eu mandava lá muito material lá para ser divulgado. Mas um pouquinho antes de tu entrar na RBS, na Zero Hora, como é que começa a tua carreira como jornalista? Como é que dá a tua escolha para fazer a faculdade de jornalismo mesmo, e como é que o Internacional começa a se relacionar com o teu trabalho? Porque foi tão assim, ó, na verdade, eu começo a fazer a faculdade em 99. Tá? Eu faço 2 anos de administração de empresas. Tá. Aonde era a faculdade? Na Ubra. Eu fiz a administração de então empresas. Então tu ia para Canoas todos os dias? Ia para Canoas todos os dias. Então eu fiz 2 anos lá, 4 semestres de administração. Tá. Porque eu fui criado pelo meu avô e pela minha avó. Tá. Né? Eu morava com eles. Aqui em Porto Alegre, aqui do ladinho, aqui, inclusive, na Dom Pedro II, 407. Tá. Por isso que eu sabia bem onde é que era aqui. Massa. Então, quando eu fui morar com eles, meu avô tinha uma empresa e tal, e eu queria trabalhar com meu avô, achar meu sonho da vida, eu vou trabalhar com meu avô. Então, para trabalhar com meu avô, eu tenho que fazer administração. Tá. E fui lá e fiz administração. Mas eu sempre gostei de escrever. Eu componho música, como tu disse, eu toco. Sim. Então, eu sempre gostei de escrever. Eu escrevia peças de teatro, eu escrevia textos a esmo e tal. E daí, quando no 4º semestre de administração, cara, isso não é para mim, né? E eu mudei de curso. Daí fui fazer jornalismo. Isso em 2001. Também na Ubra. Na Ubra também. Só na Ubra é bem fácil esse quesito. Foi só transferir. Daí, isso era 2001, primeiro semestre. Tá? Então, eu fiz o meu primeiro semestre de jornalismo em 2001. Só que daí, quando eu comecei a fazer o jornalismo, eu vi um anúncio na Zero Hora, que era um anúncio de um projeto chamado Caras Novas. Que tu fazia uma prova para entrar na RBS. Então, tu fazia a prova, daí depois eu pensei, cara, vou me inscrever, porque posso ser chamado daqui uns 2 anos, aí vou estar no meio do curso, vai estar bom para mim e tal, tá ótimo. Tu tinha algum trampo que tu já fazia? Sim, eu trabalhava na Jardine Veículos, que agora é a Esponqueado Veículos, do lado do Iguatemi, ali, uma concessionária na esquina da Nilo. Eu já ouvi essa propaganda em algum... Da Nilo, é uma concessionária programa. GM bem conhecida. Já ouvi. E é na esquina da Nilo com a Rua do Iguatemi ali, que depois é a Túlio de Rose, né? É perto da UBC. Isso aí. Pertinho da UBC. Daí, eu estava trampando ali, estava trabalhando com administração. Eu fiz a prova em abril, né? Em abril. Em maio me chamaram a primeira vez. E aí eu fiquei meio... Cara, mas eu estou no meu primeiro semestre de jornalismo, basicamente, né? Por que tu acha que eles te chamaram no primeiro semestre? É porque, cara, eu acho que eu fui bem na prova, na verdade, né? Porque era uma prova de conhecimentos gerais. Né? Português, tipo, coisas do mundo, assim, né? Vamos dizer, quem é o primeiro-ministro da Inglaterra? Essas coisas assim, sabe? Perguntas mais para tu saber os teus conhecimentos gerais. Uma língua, né? Uhum. Tipo, inglês ou espanhol. E tinha que fazer um texto. Uma redação. Daí fiz, eu acho que fui bem, né, cara? Porque assim, me chamaram em maio. Daí em maio a primeira proposta era para trabalhar de noite. E era bem o meu período. Eu estudava no turno da noite. Tá. Então, daí eu ainda meio... Não, mas eu posso trocar? Não é o objetivo. Tá, beleza. Isso em maio. Em junho, me chamaram de novo. Tá. Vem que agora a gente tem uma vaga para a parte da manhã. Fui lá fazer a entrevista. E aí, maneira boca grande, né, cara? A menina... Tava a menina do RH, eu lembro direitinho, a diretora do RH e meio que a coordenadora da redação, assim, me fazendo a entrevista. Por que tu não quis mais trabalhar com a administração? Me pergunta ela, né? A diretora do RH. E eu digo, porque eu não sirvo para trabalho burocrático. Eu acho que eu não sirvo para trabalho burocrático, eu sou muito espoleto, eu sou muito...
espontâneo e gosto de correria e tal, não consigo ficar sempre fazendo 1 mais 1 é 2. Certo. Daí a menina do RH me disse assim, mas então tu não vai gostar do trabalho, porque o trabalho que a gente está te chamando é extremamente burocrático. Daí eu, né, dei ruim, né? E aí a coordenadora da redação chegou e disse, tá, beleza, mas com o que tu quer trabalhar? Onde é que tu te vê no jornalismo? E aí eu disse, no segundo caderno. Eu gostaria de trabalhar no segundo caderno ou no esporte. E daí ela disse, então tá, beleza, obrigado, valeu, a gente se conversa. Isso, eu te falei, em junho, né? Julho me chamaram a terceira vez e eu não fiz nem entrevista daí, né? Daí eu entrei direto no segundo caderno. Diretão. Porque o trabalho que era para eu fazer, que me chamaram esse trabalho burocrático, vamos dizer assim, era para ser auxiliar de redação, que é o primeiro estágio que todo mundo entra. Todo mundo entra na redação como auxiliar de redação. Os estudantes, né? Então tu vai lá, estudante, daí tu vai pro copy, depois tu vai para, sabe, tu vai seguindo um plano de carreira, vamos dizer assim, até chegar nas editorias, entende? E querendo ou não, a pessoa que me entrevistou, Rosane Tremea, o nome dela, inclusive, ela salvou basicamente minha carreira, minha entrevista. Porque quando eu falei que eu queria trabalhar no segundo caderno, daí uns 15 dias depois, mais ou menos, eles me chamaram dizendo, tem uma vaga no segundo caderno, é para ti. Para trabalhar na TV, para trabalhar com TV no segundo caderno. Trabalhar com a página de TV, as grades, a grade de programação. Resumindo da novela. Resumo da novela. Caraca, e a outra página de filmes, que vinha, tipo assim, cada sinopsezinha e que tu tinha meio que cortar o estouro. Não tinha nada de jornalismo, né? Mas, tipo assim, tava dentro, né? Tu fazia as edições, tu não... Isso, vinha a programação pronta já, tá. E eu só ajeitava na página. Tu não precisava ligar pra... Não tinha relação com fonte, não tinha nada. Não, tinha relação, por exemplo, assim, de vez em quando com assessor de imprensa, né? Por exemplo, ligava para assessor da Pampa. Tá. Não recebi aí a programação de vocês, aí vocês podem mandar. Daí mandava. Saquei. Entende? Só que aí no segundo caderno, só que assim, como eu te falei, eu sou um cara inquieto, eu começava a pedir oportunidade, começava a pedir... eu quero fazer uma matéria. Nem podia assinar nada, mas eu queria fazer matéria. Né? E aí fui ganhando assim, uma notinha aqui, uma notinha ali e tal. E aí, cara, estourou o Big Brother, né? Bem na época começou o Big Brother também, ali 2001 e tal. E eu vi que ninguém tinha que falar de Big Brother e que ninguém gostava de fazer Big Brother. Ninguém gostava de escrever sobre Big Brother porque, tipo assim, que droga, né? Ninguém... Droga de programa e tal, não sei o quê. E aí ali eu vi uma oportunidade. Daí eu pensei, tá aí. Daí o que eu fiz? Eu fui na minha casa, eu comprei o pay-per-view do Big Brother e eu ficava vendo 24 horas Big Brother. Iniciativa própria. E por minha própria iniciativa. E aí eu meio que virei, entre aspas, especialista em Big Brother no programa, no segundo caderno. E o programa estourou e aí tu sabia tudo. E aí tudo que acontecia de Big Brother, não só eu sabia, mas eu escrevia. Então eu fazia a abertura da página de TV de terça, fazia a abertura da página de TV de quinta, porque quinta repercutia o paredão de terça. No domingo tinha matéria de quem saiu do Big Brother. Ou seja, eu tinha 3 matérias na semana, uma semana de 7 dias. Entende? Daí eu comecei a futricar na Globo, virei amigo da assessora do Big Brother, assessora do programa, que eu fiquei tão amigo dela que quando saía, por exemplo, o Adriano, no outro dia ela me ligava, tu quer entrevistar o Adriano? Ela já te dava... Ela já me ligava. Pifava, eu fiquei tão amigo dela que ela já chegava, já me dava a exclusiva. No outro dia ela já dizia, já marquei pra ti tal hora. E qualquer gaúcho que tava lá, tu já tinha contato direto depois, né? Sem contar os gaúchos, que daí aí eu procurava um familiar, daí eu ia na casa do cara, tipo o Marcelo Dourado lá, o que ganhou depois a outra edição, né, e tal. Então, tipo, comecei a me destacar nesse sentido. E as matérias eram relativamente boas. Aí depois veio a febre Harry Potter. Eu me devorei os livros também, devorei os filmes para fazer matéria de cinema. Daí eu fazia o roteiro, né, como tu diz, os tijolinhos assim de programação cultural da cidade. Perfeito. Daí comecei a ir nas peças de teatro. Né? Essa peça de teatro é legal. Daí o Renato Mendonça falava, essa peça é xarope e tal. Daí eu ia lá assistir. Daí eu conversava com ele sobre a peça.
Daí ele me dava alguns macetes. E assim eu fui construindo no segundo caderno. E aí, cara, depois aí a coisa foi andando. Aí eu fiz tudo. Tudo que eu queria fazer na Zero Hora, ou tudo que eu quis fazer numa redação, eu fiz. Eu trabalhei no online da Zero Hora depois, na zerohora.com. Uhum. Depois eu trabalhei dentro da zerohora.com, eu trabalhei com geral, polícia, economia, política, entretenimento como um todo. Fiz cobertura de eleições, governador ou prefeito, presidente, sabe? Fui depois editor da cobertura online da Feira do Livro, editor da cobertura online do Planeta Atlântida, editor do Clique RBS. Clique RBS, lógico. E aí, quando não dava mais para crescer, vamos dizer assim, em termos normais, aí tu teria que ir para gestão. Aí os caras chegaram e disseram, eu tenho uma vaga para ti que tu vai gostar. Todo mundo sabia que eu era colorado. Claro. E aí o Pedro Dias Lopes, que era o meu chefe direto, meu editor direto, ele disse, eu tenho uma vaga para ti, tu vai gostar. Isso era 2010. Tá. Eu estava desde 2001 na Zero Hora, né? 9 anos já é um puta Daí tempo, né? eu disse, é qual? Daí ele, setorista de Inter no esporte. Só tu. Jornal ainda, né? Não, na época eu fiquei 6 meses no online só. No online. Só fazendo só online. Uhum. O papel não escrevia. Aí depois desses 6 meses também, eu comecei a dar notícia, comecei a buscar fonte, informação e tal, não sei o quê. Eu comecei a dar tanta informação que eu virei colega do BES, literalmente daí, né? Ali, né? Eu era colega do BES no sentido assim, eu fazia o online e fazia o papel. Depois juntou tudo. Daí eu fazia papel é online e ele também depois fazia papel online. Uhum. E só fui eu, na verdade, né? Daí o Pedro disse, não faz bobagem na entrevista com o Diego, porque era Diego Araújo o nome do editor-geral do esporte. Não era o Davi era o editor executivo, né? O Davi Coimbra. Sim. Só que não era o Davi que fazia a entrevista, né? Era o editor abaixo dele. Sim. Só não faz bobagem com o editor, não fala bobagem pro editor que tu tá dentro, porque é só tu, já te indiquei e disse que tu tem que pegar. O que ele se referia com bobagem? Por exemplo? Daqui a pouco, sei lá, daqui a pouco ele fazer alguma pergunta que eu respondesse errado, ou tipo, sei lá... Demonstrasse uma certa arrogância, uma soberba. Tipo assim, exato. Pé no chão. Chega ali na humildade, na boa, conversa com o cara que é teu. Na Zero Hora, só um parênteses, o caderno de esportes, ele é considerado um degrau acima dos demais cadernos? Não. Pra ele ter te tirado das outras matérias, das outras funções. É porque assim, ó, quando eu cheguei na edição do Clique RBS, aí pra tu ganhar mais oportunidades, vamos dizer assim, em termos de valores, né? Em termos de até promoção dentro da empresa, pra tu ganhar um cargo melhor e tal, eu teria que passar a ser gestor. Eu teria que passar a ter cargo de chefia, cargo de gestor, cargo de editor mais nível graduado. E eu, na época, eu não tinha o perfil, assim, e nem queria. Nem queria também. Nem queria. Mas, tipo assim, eu já estava... Tipo, legal, aumentou a audiência do clique, as chamadas estão melhor, a capa está melhor editada, essas coisas todas. Daí, quando a gente vai recebendo elogio todo dia, né, e vai ganhando essas coisas assim de, eu vou te tirar agora daqui para tu coordenar a Feira do Livro, eu vou te tirar daqui para tu coordenar o Planeta Atlântida. Aí tu vai vendo assim, tá, beleza, mas e o Faz-me Rir? Vamos, né, conversar isso aí, né? E aí não tinha mais pra onde crescer nesse sentido. Na hierarquia da coisa. Daí, então vamos te boa, porque era uma vaga correspondente ao meu salário, basicamente. E ali dava para crescer mais. Então eu podia ficar repórter, sei lá, 2, 3, 4, 5, repórter executivo, repórter especial, aí tu consegue subir na editoria. Sim. Né? Na verdade, agora, antigamente tinha um caderno de esportes na segunda-feira. Claro. Que era o rescaldão do final de semana. Coloridão na antiga. Colorido, agora, e os outros dias era o final ali do jornal, final, né? Como sempre. Tá agora também, né? E o jornal tá muito mais fino, né? Sim, o papel total. tá mais caro. Sim. Porque o jornal ele é feito em dólar, na verdade, né? Então, como o dólar tá alto, tu vai ver cada vez mais reduzir, ainda mais a questão do online, né? Perfeito. Então, tipo assim,
Cada vez mais. Eu não acho que o jornal vai acabar, tá? Eu brinco, né? Que tu não bota o tablet pra a tua caturrita fazer cocô e xixi dentro na jaula, Sim. ali onde ela fica no puleiro, né? Eu sou muito fã do impresso, cara. Mas eu acho que o impresso não vai morrer. Adoro. Mas ele vai ficar cada vez menor. Acho que ele vai ficar cada vez mais reduzido. Porque... Correio do Povo, 0 hora. Adoro, cara. Sim, quando eu era pequeno, tu chegar a 0 hora de domingo, era uma enciclopédia, né? Não, terminava de ler quarta-feira, quinta. Hoje é isso aqui, né? E guardava os cadernos ainda, né? Meu avô em casa, ele abria e dividia os cadernos, todos os cadernos, cultura, não sei o quê, tal, pá. E aí cada um ia pegando o seu, ia lendo e ia se distribuindo depois. Mas eu acho que não morre, tá? Mas que vai ficar cada vez mais fino. Porque hoje, pensa assim, cara, tem também isso também da internet, né? Vamos pegar assim, o cara que anuncia no meu canal, por exemplo, ou no Vozes, ele sabe especificamente que eu falo para o torcedor do Inter de tal a tal ano, de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê, e a credibilidade que eu tenho na notícia também tem na questão de uma venda, por exemplo. Perfeito. Né? Então o cara vai lá e bota um anúncio no meu canal, talvez 10 vezes menos do que botaria na 0 hora, em que ele vai olhar assim e o cara daqui a pouco tá folheando. Entende? Ou ainda tem o lance claro que tem o lance de ser muito forte a marca, né? RBS, a marca Globo, ou a marca Bandeirantes, ou a marca Record, tanto faz, né? A marca das empresas, mas hoje eu sou uma empresa, né? Eu sou a minha empresa. Eu sou a minha fachada. Exatamente. Eu dou certa credibilidade ou não credibilidade, ou tá rendendo, não tá rendendo. Pô, cara, tu aumentou minhas rendas, tu aumentou o meu número de seguidores porque as pessoas estão sabendo mais da minha empresa. Então, é muito mais nichado em cima da internet. E tu tem hoje, se eu abrir o meu celular aqui, eu tenho a métrica direitinho do meu canal, eu te mostro, eu falo para isso aqui, eu falo para isso aqui, eu falo para isso aqui, são X% mulheres, X% homens, X% faixa etária de tal. Eu abro o Analytics, como eu estudei para entender o Analytics, eu te mostro o quanto é importante tu anunciar comigo. O cara da 0 hora, beleza, ele também tem isso. Mas, tipo assim, segmentado, bonitinho. O Ernest, e aí, abraço e tal, não sei o quê. 0 hora. Tipo, quem é o abraço na 0 hora, entendeu? É uma grande diferença. Entende? Essa é uma grande diferença. E pra gente fechar ali dos teus tempos de RBS, como é que era conviver assim com Paulo Santana, Davi Coimbra, Rui Carlos Osterman, Lauro Quadros, essa galera toda na mesma redação? Me contam algumas histórias, ou uma só, algum bastidor, de como era esse convívio. Escola, velho, escola. Eu fiz toda, como eu disse, né? Eu comecei em 2001, segundo semestre de 2001, que era meu terceiro de jornalismo. Eu fiz toda a minha faculdade de jornalismo dentro da RBS. Tinha o quê? Dentro da 0 hora. 21. Eu tinha 21. Então, cara, eu posso dizer... Você tem a mesma idade que eu. Eu sou 80. Eu posso dizer que essa escola, em termos de texto, por exemplo, eu aprendi com os melhores. Pô, Renato Mendonça, Luiz Bíssigo, Carlos André Moreira, Eduardo Veras, Roger Lerina. Nossa. Sabe? Ser editado pela Cláudia Laetano, ser editado pela Ângela Ravazolo, perguntar para Cíntia Moscovici por que eu tenho que escrever eu lembro até hoje. Por que é tem de e não tem que? Né? Tu tem de ir em tal lugar e não tem que ir em tal lugar. E aí ela diz, porque o verbo ter, ele precisa de uma preposição depois dele. Então o de é preposição e o que é uma conjunção. Então, pô, é outra parada, né? De refinar o teu texto, sabe? Pô, Tiziano Osório foi o primeiro cara que me deu... O Tiziano, olha só que loucura, olha que loucura. O primeiro texto que eu fiz, que saiu meu na 0 hora, tinha 10 centímetros. Cara, uma coluninha de 10 centímetros. Uma tirinha. Faltava essa tirinha na página de TV e o Tiziano estava na correria por outras matérias, outras coisas que ele estava editando, e ele chegou e disse para mim, acha alguma coisa aí para botar nessa notinha aí para a página de TV, ó.
notinha de 10 centímetros. Beleza. Cara, e era bem uma coluna que era só coisas de TV fechada. Né? Porque a TV aberta era toda a página e a outra uma coluneta de TV fechada. Aí eu fui lá, eu lembro direitinho, eu escrevi sobre a Semana do Tubarão na National Geographic. Né? Tinha uns especiais lá sobre pessoas que caçavam tubarão, pessoas que buscavam entender o tubarão, não sei o quê, nos estudos. Cara, enfim, coisas assim meio, sabe? Que se tu olhar, tu vai escrever em 10 centímetros, né? Tipo, hoje na National Geographic, a partir das 8 horas, a Semana do Tubarão apresenta o episódio tal, não sei o quê. Só isso tu já bota metade da nota, né? E daí a outra metade é algum frufru que tu viu no release. Perfeito. Entreguei o texto pro Tiziano e o Tiziano fez assim. Mandou chamar. Vem cá. Daí sentei do lado dele e tal, ele disse assim, legal, né? Textinho, o que, onde, quando, como eu te falei ali, né? Que é o que o básico da, vamos dizer assim, do Redação 1 na faculdade, tá? O que, onde, quando, por quê, como, né? Tu responde essas perguntas e tu faz o teu texto. O praxe do informativo. O praxe do informativo. E daí ele chega pra mim e diz assim, cara, muito legal o textinho aqui, padrão, né? O que, onde, quando e tal, não sei o que, eu só vou te falar um negócio pra ti. Eu vou falar um negócio pra ti e eu se fosse tu guardar pra vida toda. O cara tem que ler o teu texto e ele tem que saber que é tu que faz. Ele tem que saber que é teu. Ele tem que saber que é tu que fez. Ele tem que saber, esse texto aqui é do Alexandre Ernst. Quando o Davi Coimbra escreve um texto, tu lê o texto e tu sabe que é do Davi. Quando o fulano de tal escreve um texto, tu sabe que é dele. A coluna do Paulo Santana, tu sabe que é do Paulo Santana. Então, tu tem que lembrar isso pra ti. Hoje é o teu primeiro texto que tá entrando na 0 hora, mas amanhã um cara vai pegar, é o Ernest. Cara, isso é 2001. 2001. Focão de redação, assim, sabe? Hoje o Tiziano é um cara renomadíssimo dentro da 0 hora, sabe? Crítico de cinema, cara muito xarope, sabe? E me deu as principais oportunidades também, não só dentro do segundo caderno, mas depois também, cobri Paul McCartney. Olha só. Porque ele me deu a oportunidade de cobrir Paul McCartney, sabe? Quando surgiu assim o boato, eu disse sempre, pelo amor de Deus, tu tem que me botar nesse show. Ele, não, tu vai ser o meu repórter, fica tranquilo. Sabe? Fiz parte da equipe, né? Do caderno do Paul, sabe? Sim, outra coisa, claro. Né? Enfim, sou grato muito por ele. Ele era uma revista. Exatamente. Daí, então, aí tu vê assim, tem essa questão do Tiziano, aí tem o Eduardo Veras, por exemplo, pegando teu texto, fazendo uns rabiscos, mostrando, botando uma flechinha, vem cá, bota isso aqui pra cá, ó, isso aqui tu podia botar uma voz ativa, não uma voz passiva, sabe? Aí tu olha o Davi falando com alguém e essa conversa que tu tá falando com alguém vira uma coluna no outro dia, sabe? É outro nível, cara, outro nível. Imagina. Tipo assim, aí tu olha hoje, né? Hoje eu faço comentário muito mais falado, né? O texto falado. Cara, o texto falado não tem rabisco, né? O gol do Inter, né? Gol do Inter, tu tem que contar o gol, não tem backspace. 5 segundos depois do que tu viu. Não tem backspace. Não tem, né? Sabe? E aí tu vai, porque não sei o quê, e aí tu tem que evitar vamos dizer assim, o lugar comum, né? Essas coisas assim. E aí tu olha, por exemplo, antigamente tinha o Nando Gross, né? na Rádio Gaúcha, e aí o professor Rui falava com ele no telefone, e era quase sempre na redação. Então o professor ficava no telefone na redação, e o Nando lá embaixo no 3º andar, na rádio. Daí tu vê o professor Rui, por exemplo, né? Me perguntam quem é que vai vencer o jogo entre Internacional e Bahia nesta quarta-feira, o Internacional com a volta de Borré, não sei o quê, bababá. Já o Bahia com Everton Ribeiro e sua perna esquerda, não sei o quê, bababá, bababá. Faz todo um baita de um comentário assim e termina assim, ó. Eu nunca esqueço esse comentário. E aí, tu me pergunta quem vai vencer o jogo, Nando Gross, e eu te respondo, não sei. Um forte abraço, Nando e tal. Pô, é uma genialidade, né, velho? Ele falou tudo do jogo. Sabe? Já cantou a pedra pra ti. E tu fica ali, ó, e quem vai ganhar, sabe? Tu fica ali, entende? Querendo, né, meu?
ouvir o que Guerrinha ele vai hoje, te né? dar. Não sei. O Guerrinha, geralmente, ele diz que ele não fica em cima do muro e que ele é pago para opinar. Mas muitas vezes ele fala... Não sei quem vai ganhar. Pode ser o Internacional, pode ser o Bahia. Isso. Só que ele dá toda a ilustração. É, Que ele já te contou ali. Exatamente. Aí tu tem que entender a narrativa. Tipo, a narrativa, ou ela é positiva para quem tu deseja ou não. É porque, na verdade, uma análise, ela não é... A análise é uma coisa, né? Jogar carta, fazer previsão é outra, né? Tu não tá fazendo uma previsão, tu tá fazendo uma análise. Quem ganha o jogo hoje, hein? O Inter. Isso é uma previsão, um desejo, sei lá, qualquer outro tipo de predicado que não uma análise. Perfeito. Por que vai ser o Inter? Vai ser o Inter porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É diferente, né? Tu analisar nesse sentido. Corretíssimo. Ernest, tá, e aí o Vozes do Gigante é sucesso, né? Referência para todos nós colorados, e também tem gente do Brasil inteiro que entra ali no canal de vocês para assistir. Eu sei que tem fãs de várias partes do nosso país e também gente que mora nos outros países, assim como eu estava na Alemanha até pouco tempo atrás, e de lá assistia. Adoro Vozes do Gigante. Eu costumo assistir os jogos pela televisão e se tivesse o tempo real, eu ouviria no Vozes, ou ouviria no Baldaço, ou ouviria na Gaúcha com a imagem. Infelizmente, tem um delay. Mas eu quero saber de ti, assim, antes, quando tudo era mato, quando vocês não tinham a mínima noção se isso ia dar certo, deixa eu tentar lembrar certo, tu, Leandro Bez e o Colar. Isso. Como é que vocês três se reuniram e qual foi o primeiro vestígio do Vozes do Gigante? É que na verdade, assim, né? A ideia inicial... eu estava no Canadá, né? Eu tinha saído aqui do Brasil para ir fazer um mestrado em comunicação em Montreal, no Canadá. Uhum. Eu não pretendia mais voltar ao Brasil. Não era a minha ideia. Foi quando eu te entrevistei e tu estava lá no Canadá. Estava lá. A minha ideia não era mais voltar ao Brasil. A minha 2020. ideia não era mais trabalhar com jornalismo esportivo, pelo menos do Brasil. Eu cheguei a fazer, inclusive, um teste para trabalhar na Globo de lá, vamos dizer assim, né? Uma emissora muito forte para fazer a cobertura das Olimpíadas. Daí eu fui até também o último estágio de entrevista. Só que daí o meu francês... Montreal era francês, né? Uhum. Eu morava numa área francesa. E aí o meu francês, ele era bom, mas assim, não era impecável, né, cara? Para ser um coordenador de uma televisão, de uma Olimpíada, por exemplo, né, cara? Uhum. Então aí eu não peguei. Mas aí a minha ideia não era mais trabalhar com esporte nem nada. Daí o Bez, ele foi desligado da RBS também. Em 2019, eu acho, 2019, 2020. E aí, cara, mesmo lá no Canadá, seguidamente estourava no meu celular, tu nem sabe. Aí me contava alguma coisa do Inter, né? Daí eu ia lá e botava no meu Twitter o que me contavam, assim, como se fosse uma matéria, uma apuração minha e tal, alguma coisa assim, porque tava ali, a notícia tá ali, eu vou dar. Mas antes de tu ir pro Canadá, tu já tinha o teu canal. Mas não. Antes de eu ir pro Canadá, eu trabalhei no Inter 1 ano e meio, e aí eu fui pro Canadá. Tá, então, quando a galera começa a conciliar a ideia de que tu não tá mais dentro da redação e a tua face começa a aparecer, é quando tu estava trabalhando no Internacional. Como eu fui trabalhar no Inter, meio que eu me identifiquei, vamos dizer assim, né? Sim. Então, eu não fiz esse processo assim, que nem a maioria faz. Eu vou contar o meu time. Não, estou trabalhando no Inter, automático. Me parece muito claro, né? Total. Daí, quando eu saí do Inter, eu fui para o Canadá direto. Porque entendi. a minha ideia era fazer o mestrado e imigrar. Perfeito. Com toda a minha família. Uhum. Eu, a minha ex-mulher e o meu filho. E aí, nesse trajeto de 2018 a 2021, que foi quando eu fui para lá, eu acabei me divorciando e nesse trajeto eu pensei, vou voltar. Uhum. E aí, nesse meio tempo, também o Voz surgiu. Porque o Bez, ele acabou desligado da RBS e ele via também que, de vez em quando, eu dava umas informações no Twitter e tal. Aí, de vez em quando, ele me mandava mensagem assim, Vitor, escreveu não sei o quê, me conta isso aí e tal. Ajudava ele em algumas matérias. Pra mim, não parecia que tu tava assim, fora. Tu tava presente.
Querendo ou não, tô passando sim. um tempo no Canadá, beleza. Tipo, pra mim ele chegou semana passada, semana que vem o cara tá de volta. Tu estava ativo. Eu tava ativo, tava ativo só porque eu tenho eu conheço muita gente dentro do Inter, tenho fontes boas e tal. Os caras me contavam as coisas e eu ia publicando. Saquei. Usava meu Twitter pra ficar ali. Até porque, assim, cara, eu não trabalhava na época, eu só estudava. Então eu tinha muito tempo, entre aspas, ocioso. Né? Então, eu, quando recebia alguma coisa, vou botar no Twitter aqui, botava no Twitter. Beleza. Entendi. Daí o Bess chegou e disse, pô, tu tá aí de vez em quando tweetando um monte de coisa, vamos fazer um canal de Inter, cara. Vamos fazer um canal, vamos falar de Inter aí, só despretensiosamente. Eu, tá, podemos, mas assim, qual é a ideia? Ele, cara, não sei, vamos montar alguma coisa, vamos montar um canal no YouTube, aí vamos fazer umas lives, ou vamos fazer uns vídeos e vamos postar. Tipo assim, coisa bem aleatória. Vamos agitar. Daí eu disse pra ele, beleza, vamos. Mas nós precisamos de mais um cara. Nós temos que fazer um trio. Por que tu achava que tinha que ter um trio? Porque Porque assim, o Bess era mais velho, eu também quase regulando com a idade dele, e precisava de alguém da nova geração. Falei pra ele, nós precisamos de alguém da nova geração, alguém que manje dessa parada de internet. E com sede. Que, tipo assim, que tenha vontade de crescer, que tá com sangue nos olhos, mas que manja muito da parada, de engajamento, de como falar com a galera na internet. Perfeito. Sabe? Que tenha já uma galerinha, vamos dizer, já como público, né? Lógico. Daí o Bess disse, tá, e quem tu pensa? Eu disse, o Lucas Colar. Daí ele, cara, não conheço, não sei quem é, mas não conheço assim de falar com ele, não tenho a relação que eu tenho contigo, porque, pô, a gente trabalhou junto, né, cara, 7 anos. Daí ele, mas confio em ti. Qual era a tua relação com o Lucas? Quando eu saí, eu fiquei 3 meses, eu fui demitido do Inter, antes de ir pro Canadá, eu fiquei 3 meses na Inferno. Aí ali você trabalhando do lado do Lucas. E ele é bastante talentoso, né? Porra, nossa, ele é foda. Ele é um monstro, ele é gênio, ele é um gênio. E muita fonte também, e ali nesse período de 3 meses que eu fiquei no Inferno, como eu tinha muita fonte e ele tinha boas fontes também, mesmo começando, mesmo sendo mais guri, entre aspas, a gente fechou um troço assim de... cara, pouca gente deu tanta informação quanto eu e ele junto na época da Inferno. Né? De abrir live assim, e não era tão boom das lives. A gente abria as lives, atolava de gente, e as pessoas do meio assistiam. Porque os colegas, né? Seguidamente a gente dava informação e os colegas, não sei disso. E a gente sabia, né? Antes. Então eu já tinha trabalhado, eu sabia quanto potencial ele tinha, o quão bom ele era, né? Então aí o Bess disse, cara, tô dentro. Se tu acha que é de boa, vamos nessa, vamos pegar esse cara. Aí falamos com ele e ele, pô, tamo dentro, tô dentro. Maravilha. Depois, um tempo, é engraçado, né, cara? Porque depois de um tempo, aí virei, pô, hoje ele é meu irmão, né, cara? O Lucas é o irmão que, tipo assim, a minha vida me deu, assim. A esposa dele, a Dani, também, minha irmã, assim, a gente se dá muito bem. Ela não gostava de mim na época, inclusive. Ah, é? Por quê? Porque eu sempre fui meio polêmico, assim, eu era meio capcioso em às vezes nos tweets e tal, e ela não achava que eu... Não gostava das tuas opiniões? Não gostava das minhas opiniões. E pessoalmente? Não conhecia. Nunca tinha falado comigo pessoalmente. Daí, à medida que a gente foi se conhecendo, né, a gente foi se gostando e tal, e se conhecendo, né, e tal. E hoje também, minha irmã. E daí ela contou, num dia num almoço na casa dele, que quando eu falei com o Lucas e convidei, ela foi contra. Ah, ela opinou contra. Ela foi contra. Ela disse, eu acho que tu não tem que entrar com esse cara aí e tal, não sei o quê. e que o Lucas aí disse assim, não, mano, tu tá louco, meu. É o Alexandre Ernst, é o Leandro Bess. Não, o que esses caras... Não, tá louco, eu tenho que trabalhar com esses caras. Na verdade, o convite é irrecusável, né? Vamos ser sinceros, né? Não sei, talvez. Mas quando ele vai trabalhar com vocês, pelo menos pra mim, ele já era o Lucas Colar, né? Pra caralho, né? Sim. Ele já era respeitado na torcida. Só que jovem, mas né? Mas por isso que eu digo, ele já era respeitado na torcida, ele tinha o nicho de internet, né?
Ele tinha o nicho dele de internet. Um ajudou o outro. Do canal dele. Ele já tinha um canal também. Ele tinha as redes dele, que estavam fortalecidas e tal, sabe? Então, tipo assim, por isso que eu disse, ele tinha o lance do jornalismo e tinha o lance da internet. Por isso que nós também precisávamos dele, vamos dizer assim, né? E o precisar não é no sentido pejorativo, não, ao contrário. Tinha que fechar a engrenagem, né? As valências, né, cara? E daí... Nada a ver com valência, as valências. E daí tu sabe que... Beleza, daí fechou. Ficamos quebrando a cabeça um bom tempo também. Qual vai ser o nome do projeto? Não tinha, assim, um nome, né, cara? Certo. Daí a gente começou a falar tudo pelo WhatsApp e tal, né? Reuniãozinha de, quem sabe, rádio de não sei o quê, redação de não sei o quê e tal. Daí eu lembro que eu disse assim, Rádio Corredor, Rádio do Gigante. E aí ele larga, o Lucas que manda, Vozes do Gigante. Daí eu... Sabe aquele meme, né? Que tá sim. Né, hoje. Né? Eu, Daí eu beijo na hora assim, esse é genial. Tá, então, Vozes do Gigante. E aí foi, cara. Daí a gente ia fazer assim, cara, videozinhos diários pra contar coisas do Inter de bastidor. Em vez de twittar, a gente ia falar no canal. Ia fazer umas livezinhas assim, despretensiosas. Ia cobrir um pouco do jogo, ia fazer uma análise do jogo depois e tal. Cara, no fim das contas, veio a pandemia. E a gente tinha começado o canal, né, cara? Não vamos parar. Daí, assim, o Bess tinha muito contato, eu tinha muito contato. A gente começou a mandar mensagem. Ô, Bolívar, vamos fazer uma live hoje? Ô, Diego Aguirre, vamos fazer uma live hoje? O Figueroa, o que tu acha de a gente pegar e trocar uma ideia hoje? E aí a gente foi indo, sabe? E a gente foi botando no ar essas lives. A gente entrevistava... a gente entrevistou Bolívar, Kleber, Ney, Yarley. Meu Deus. Porque a galera que a gente, né, tava acostumado e tal. Sim. E aí começou a bombar. Só que era pandemia e tal. Daí acabou a pandemia, os jogos já davam cobertura de jogos. Daí... Depois aí, vamos fazer em loco, porque agora aí abriu de novo, saiu o lockdown e tal. Daí eu me separei, me divorciei nesse meio tempo. E meio que, vou voltar. O canal estava começando a dar uma monetizaçãozinha. Com essa grana aqui, eu me viro no início da minha volta. Certo. Porque eu tinha ido com malicuia, né? A gente vendeu tudo aqui. Eu não tinha mais nada aqui. Vendi carro, apartamento, peguei fundo de garantia, tudo. Para começar a nova botei, troquei para dólar e levei pro Canadá. E a dor no coração para deixar o teu guri lá. É, complicado. Mas daí quando voltei, aí sim, né, velho? Aí tava os três aqui, daí pau na máquina, né? Daí foi só fazer a coisa funcionar. E funcionou, né? Hoje funcionou. Hoje é uma empresa, né, cara? É uma empresa que a gente tem tudo certinho, né? CNPJ e tal, né? E além disso tudo, a gente emprega pessoas, né? Quantas pessoas estão... sob os cuidados de vocês, mais ou menos? Acho que umas 10, entre 10 e 15. Aquele narrador de vocês que eu agora... Diego Brião. É bom, hein? É um gênio. De onde é que ele é? Eu conheci ele no Inter. Ele trabalhava na mídia do Inter. E um dia ele substituiu o narrador do Inter. E eu olhei assim, esse cara é muito bom. Como é que a gente não... Diego Brião. É da São Borja, tá aqui, daqueles lados ali, né? Cachoeira. É de Cachoeira. Os meus pais são de Cachoeira. De Cachoeira. De Cachoeira. De Cachoeira, não é de Cachoeira. Exatamente. Sim, de Cachoeira. E daí ele... É doido, cara, porque quando ele terminou de narrar, ele tinha o outro, o Leonardo Pfister, que era o narrador principal, e ele narrava de vez em quando, e eu nunca tinha visto. E quando eu vi ele narrando, assim, eu ouvi, né, cara, aquela rádio antiga, né, meu, aquela voz de interiorano, mas uma voz de interiorano porto-alegrense, sabe? É difícil explicar, entende? É um cara... Não tenho referência. Eu falo pra ele que ele parece o Gabardo falando, sabe? Ele consegue separar bem a voz, ele fala bem, sabe? Ele tem uma dicção muito boa. Sim. E quando eu lembro... E ele não me deixa mentir. Quando ele acabou a narração, eu olhei pra ele e disse assim, tu é muito bom. Ele é ótimo mesmo. Tu é muito bom. Tu tem que saber que tu é muito bom. Tu sabe que tu é muito bom. Não, ele é tritímido. Não. Daí eu... velho,
que legal. E ficou nessa. Daí um dia o Suman, que era o nosso narrador antigo, não podia, porque ele ia fazer, eu acho que uma cirurgia ou ia ter um casamento, não lembro direito. E ele disse, cara, eu não consegui um substituto, mas eu tenho uma sugestão. Daí, esse cara aqui, pô, claro, velho, não precisa nem perguntar. Se ele puder, pode, já manda vir. Daí chegou, tal, e aí, Brião, tal, isso aqui, pô, saudade, cara, tal, isso aqui. Aí foi só para substituir o Suman. Sim. Daí aí a gente foi renovar com o Suman e a gente chegou num denominador. E aí eu, de cara, falei pro Lucas, é o Brião, vamos chamar o Brião. E aí o resto é história, ficou até hoje. Excelente. Ele é um absurdo, cara. Eu gosto demais do Brião, demais. É um cara pau pra toda a obra, humilde. Também ele escreve, também ele faz as postagens do Vozes, ele também tem todo um lance de bastidor, não é só narrador, né? Então, pô, tem o Jobim, o Cassiano, o Brião, aí a Camila, o Max, sem contar a Dani, claro, né? Mas é que a Dani é gestão. A Camila, o Max, daí tem o Nando agora, tem o Henrique Pereira, tem o Demoliner. Só esses já são 8, mas eu e o Lucas 10. Pô, é uma rádio, é né? Uma redação. Que maravilha. E legal, assim, cara, a gente, graças a Deus, consegue pagar todo mundo em dia, graças a Deus a gente remunera bem. Tipo, a gente remunera até melhor que o mercado em muita coisa. Tipo assim, em termos de comparação com outras empresas do mercado aí, a gente é melhor, sabe? Tipo, e sem contar o ambiente, né? A gente prefere muito mais, porque querendo ou não, eu e o Lucas, por mais que a gente já tenha vivido redação e tal, a gente sabe o quão às vezes é ruim, né, o ambiente de redação. Muito ego, muita competição, né? Querendo puxar um tapete do outro e tal, não sei o quê. E não de uma forma pejorativa, assim, de uma forma ruim, mas eu digo assim, de puxar o tapete, por exemplo, pá, essa pauta aqui eu vou pegar, não vou conversar com ninguém, sabe? E aí o outro já conversa, daí o outro já se rala mais, né? O que não conversa, fiz a pauta, é exclusiva, sabe? É uma luta diferente, né, na redação. E a gente tenta... Hoje a gente tem 2 repórteres. A primeira coisa que eu disse para eles é o seguinte, vocês são parceiros. Se tiver, a primeira coisa que a gente achar que vocês estão tentando um puxar o tapete do outro, a gente vai sentar diferente, vai conversar diferente, porque eu quero o ambiente bom, porque eu quero parceria entre vocês. Certíssimo. Eu quero que daqui a pouco, um dia, vocês dois consigam ser o Lucas Colar e o Alexandre Ernst. Daqui a pouco eu quero, daqui 5, 10 anos, eu quero estar sentado na beira da praia ouvindo Vozes. Eu não quero mais estar falando no Vozes. Entende? Eu não quero mais estar na frente da tela, eu quero estar só sentado na beira da praia curtindo o que virou a Casa TV do Inter. Entende? Então, tipo assim, vocês, né, hoje tem que se sobressair como repórter, vocês têm que ser parceiros e tal, tipo eu e o Lucas, assim. Né? Sim. Então, por exemplo, cara, eu e o Lucas, a gente não briga. A gente nunca brigou. Não existe essa possibilidade. Tipo assim, velho, porque é papo reto, entende? Sim. Isso aqui não, tá viajando. Não, isso aqui, eu faço isso aqui, tu faz isso aqui, fechado. Na viagem eu tô indo, tá, beleza, entende? Não tem coisa assim de, mas tu me deixa pra trás, não, mas olha só, pô, tu fez e eu não fiz, não tem essa. Tipo assim, Ernst, agora tu tem que ser o Alexandre Ernst loucão, então não sei o quê, é o protagonismo do Ernst. Ô, Lucas, e a informação, Colar? Informação do Lucas, sabe? A gente não tem ego, vamos dizer, entre nós, assim, sabe? Então tá fica uma parceria, tipo, ele consegue, ele apura um negócio, ele me manda, sim, daí eu complemento, ou eu, sabe, isso eu não tenho, vou atrás, aí eu tenho uma fonte que mando para ele, olha só o que me disseram, daí ele, eu não tenho, eu vou atrás também, então a gente se complementa. Então é isso que a gente, por exemplo, também espera dos outros dentro da nossa, vamos dizer, empresa, né? Do Cassiano, do Jobim, o Demoliner agora foi um grande acréscimo. Poxa, Douglas, né? Demoliner, né? Sabe que não é... Pô, imagina, cara, querendo ou não, o cara saiu da Gaúcha para trabalhar para nós, entende? Tá, a gente não tirou ele da Gaúcha, mas ele já tava querendo sair. Mas ele sai da Gaúcha, exatamente. Não houve outra proposta. Ouviu a nossa, gostei, tô indo. Isso. Entende? Pô, o Henrique Pereira, sabe? Que também agora narra de vez em quando, mas é um baita repórter também, um baita comunicador. Pô, Nando Gross, né, cara? Então, querendo ou não, tu vai ganhando um destaque. Não tem como, né, Nando cara? Gross, a equipe é muito boa, né? Bom, a gente é contemporâneo. O Nando Gross eu ouço desde
1992, 91, por aí. O tanto que a gente brinca, nível, né? Toda vez que nos programas, oi, Nando! Que é o jeito que o professor respondia pra ele. Então não tem, cara. É muito legal, assim. Não tem como não dar certo, né? É só saber levar, né? Claro, tem que saber levar, ditar a empresa, mas é isso. Temos que terminar, infelizmente. Loucura, né? Eu nem sei quanto tempo falei aqui já. Não, a gente falou uma hora Mas eu tô vendo toda a tua equipe ali em volta, ó. Tá só aqui, ó. Não é, a nossa equipe, ela não tem o número, né, da equipe do Voz Gigante, mas também é feito com bastante carinho. Mas, por enquanto, não é tão numeroso, assim, né? Mas eu acho que mais umas 3 pessoas, assim, acho que vai ficar bom. Mas a quantidade não é qualidade. Não, a gente trazer o Alexandre Ernest aqui para inaugurar o estúdio, né? Já é de grande valia, né? Muito legal. Gente, vocês aqui que acompanharam o podcast Deu Jazz com o Alexandre Ernest, a gente estreando aqui no Sonido Estúdio Casa Nova, né? Deixa o teu like, deixa o teu comentário, se inscreva no canal. E pra gente finalizar aqui, a última pergunta pro Ernest, né? Rapidamente, o que o torcedor colorado pode comemorar ou lamentar quando chegar o mês de dezembro? De 2025. Cara, assim, eu acho que dá pra buscar uma Copa. Eu acho que dá para buscar uma das Copas, ou a do Brasil ou a Libertadores. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, para buscar uma Copa, não tem como. Eu acho que são hoje, eu até fiz polêmica, né, ontem no Voz sobre isso. 11 pontos, estando vivo nas Copas, tu não busca. Não tem time para buscar as 3. Não tem. Entende? Não tem time para, por exemplo, assim, Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro. Foca na Copa do Brasil. Libertadores ou Brasileiro? Foca na Libertadores. Não tem como ganhar a Libertadores e ganhar o Campeonato Brasileiro. Nem o Atlético conseguiu, cara, no ano passado. Ganhar, por exemplo, Copa do Brasil e Libertadores ao mesmo tempo. Pois Entende? é. Então, tipo, eu acho que depois de tudo que a gente viveu agora, já no Brasileiro, nesses meses, aí, esses 11 pontos do Palmeiras, eles são muito efetivos. O Flamengo é muito efetivo, sabe? Tipo assim, que nem o Palmeiras ganhou da gente dentro do Beira-Rio. O Flamengo já ganhou do Palmeiras lá no Allianz Parque. Exato. O Bahia ganhou do Palmeiras lá também. Entende? Então é doido. É que tem outros times muito regulares e bons, né? E eu acho que a regularidade dos outros times faz com que a gente não tenha chance no Campeonato Brasileiro. Eu acho que a gente não busca. Pensa assim, cara. Se com 16 jogos de invencibilidade a gente não conseguiu, tu imagina agora. Que se tiver na Copa do Brasil e na Copa Libertadores. Se estiver só no Campeonato Brasileiro, vamos supor que desse um azarão agora, tá? A gente passa para as oitavas, tá? Que depois que voltar o Mundial, né? Caímos nas oitavas da Copa do Brasil e da Libertadores, tá? Fica o segundo semestre inteiro, só Campeonato Brasileiro. Aí eu acredito. Mas se tiver nas Copas, eu não acredito. Não é que eu não acredito. Eu acho que não dá. Não, eu tô falando como analista, não tô falando como torcedor. Tô falando como torcedor, claro que eu acredito o tempo todo. Tô falando como assim, tu tá me perguntando o que eu acho que dá para buscar. Com os 11 pontos hoje, eu acho quase improvável. Mas tu fica feliz com uma Copa do Brasil, né? Claro. Não, qualquer caneco, né, meu? Qualquer um, né? Qualquer caneco maior do que o Campeonato Gaúcho, né? Eu acho que o Inter é muito grande para ganhar só o Campeonato Gaúcho, né? A gente não tava nem ganhando isso, então... Exatamente. Né? Que bom que ganhamos então, o Campeonato Gaúcho. Perfeito. Um passinho. Mas... Exatamente. Mas o Inter... Tipo, tanto que o objetivo, na verdade, desse ano era impedir o Octa do Grêmio também, né? Era ganhar um título de novo. Primeiro pensando sempre no Inter. Ganhar um título de novo. E impedir o Octa do Grêmio. Dito isso, ano que vem, bota os guri para jogar o Campeonato Gaúcho e foca no Campeonato Brasileiro, foca na Copa do Brasil, Perfeito. Foca na Libertadores, certíssimo, entendeu? Certíssimo. Agora, esse ano tinha que fazer isso. Claro. Tinha que impedir o Octa do Grêmio. Isso. Além de ganhar um título, claro. Tem que ter... Sempre que eu falo pro torcedor, eu sempre digo assim, ó, tem que botar sempre a hierarquia. Ganhar um título de novo. Mero gauchão, não tem problema, mas ganhamos o título de novo. Impedimos o Octa do Grêmio. Agora sim, beleza. O que a gente vai fazer agora no ano que vem? Vamos voltar a ser grande, né? Vamos voltar a pensar grande, vamos voltar a ganhar títulos grandes, né? E se vier uma Libertadores esse ano, a gente fica melhor ainda. Felizão. Cara, valeu, Ernest. Fico feliz. Pô. Obrigado, hein? Tamo junto. Valeu, gente. Tchau, tchau.